louvamos a Deus pelo cuidado do Senhor para conosco. Esta noite de quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, eu gostaria de convidar a você a iniciarmos mais um culto de nossa igreja. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra nesta noite. Fique conosco, fique atento às nossas comunicações e também aos momentos de celebração a Deus. Vamos lá? Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixará, não me canso de te buscar, no teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante, a tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento.
noite, queridos irmãos. Eu gostaria de deixar uma palavra a cada irmão, a cada irmã, neste tempo em que nós estamos vivendo de pandemia, que cada um de nós possamos continuar sendo cuidadosos, sendo zelosos com relação aos cuidados de prevenção contra o Covid. Continue se cuidando, continue ao sair pelas ruas, fazendo uso de máscaras, usando álcool em gel. Sabemos que muitos de nós estamos aí trabalhando, temos essa necessidade de estar trabalhando, mas diante disso é muito importante que nós possamos ser cuidadosos e cautelosos quanto ao cuidado da nossa saúde. Então nós continuamos a dizer a cada pessoa nesta noite que você possa continuar sendo cuidadoso para com as medidas de prevenção contra o contágio do Covid. Ore também por nosso país, por nossa cidade, por diversas pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, para que Deus continue derramando sobre nós graça e misericórdia. Neste momento nós teremos uma palavra de oração, colocando diante de Deus a nossa igreja, os irmãos de nossa igreja e também suplicando ao Senhor pela nossa cidade. Vamos orar? Feche seus olhos e falemos com o Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nesta hora, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa cidade, ó Deus querido, e o nosso país. Temos passado por dias difíceis, ó Deus, mas, sobretudo, nós sabemos que o Senhor está conosco, cuidando e guardando as nossas vidas. Pai, te pedimos que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa ter misericórdia da situação em que nos encontramos, ó Deus. Quantas pessoas, ó Pai querido, têm sido infectadas diariamente por conta deste vírus. Nós clamamos ao Senhor pela saúde de todas essas pessoas. Clamamos ao Senhor pela vida daqueles que estão lutando, daqueles que estão batalhando, ó Deus querido, contra este vírus. Suplicamos que o Senhor tenha misericórdia da saúde de cada uma dessas pessoas. Também clamamos ao Senhor pelo nosso país, por aqueles, ó Deus querido, que saem de suas casas todos os dias para trabalhar em busca do pão diário, ó Deus. Pai, que o Senhor nos guarde no exercício do nosso trabalho, no exercício da nossa profissão. Especialmente clamamos ao Senhor por a vida daqueles que trabalham na área da saúde, ó Deus. Eles têm contato direto, ó Deus querido, com este vírus. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa guardar e dar livramento a estes profissionais, ó Deus. Pai, colocamos diante do Senhor a nossa cidade, o nosso país, pedindo ao Senhor que o Senhor também possa dar sabedoria às nossas lideranças para tomar decisões, para tomar iniciativas, ó Deus. Pai, fica conosco, guarde a Tua igreja, abençoe a Tua igreja neste tempo de pandemia. Que a mão do Senhor continue sendo sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos, nesta noite eu gostaria de iniciar um assunto de grande relevância para mim e para a sua vida. Eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: vença o medo. Vença o medo. O medo, ele é um grande vilão do ser humano. O medo, ele faz parte da vida humana e o medo, ele revela as nossas limitações e fragilidades. O medo revela que nós não somos autossuficientes. Portanto, nessa noite eu gostaria de iniciar uma série de mensagens falando sobre o medo, falando sobre a necessidade que temos de vencer esse grande gigante que está em muitos momentos presentes na nossa mente e no nosso coração. Vença o medo, que Deus possa nos guardar, abençoar as nossas vidas neste tempo de tanto pavor em que estamos sentindo, que através da Bíblia, através da palavra de Deus, nós possamos encontrar coragem para seguir adiante. O medo é uma emoção muito ruim, poderia assim dizer,
porque o medo ele nos atormenta e nos oprime. O medo ele tira os nossos olhos de Deus para colocá-los nas circunstâncias. Ao falar sobre isso, eu me lembro de Pedro na Bíblia Sagrada, em que no momento em que estava acontecendo uma tempestade, Pedro ao ir ao encontro de Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Pedro ele diz: se tu és o mestre, permita-me que eu vá ao teu encontro. E na medida em que Pedro fixou o seu olhar em Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. Mas ao também olhar para este texto tão conhecido da Bíblia Sagrada, nós podemos perceber que Pedro, a partir do momento que começa a caminhar sobre as águas, ele deixa de fixar o seu olhar em Jesus e começa a observar tudo o que estava acontecendo à sua volta. E a gente vai ver que depois que Pedro começa a olhar para aquela grande tempestade, Pedro ele começa a afundar-se na água. E a grande lição que nós tiramos disso é que o medo ele provoca este tipo de coisa em nós. O medo ele tira os nossos olhos de Deus para colocá-lo nas circunstâncias. O medo, queridos irmãos, ele apequena a nossa fé. O medo enfraquece o amor e escurece a esperança. O medo é uma emoção poderosa. Ele é controlador. Diante disso, como vencer o medo? Os medos que enfrentamos na vida. Nós não temos apenas medo e receio por conta do momento em que estamos vivendo. É fato que nós atravessamos por momentos de angústia, de tormento, de medo em grandes momentos da nossa vida. Em vários momentos da nossa vida, nós podemos nos encontrar sentindo medo. Portanto, é por este fato e por essa razão que nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre este assunto nas próximas quartas-feiras. Falar sobre o medo. Eu gostaria de ler um texto bíblico com você nesta noite, que está em Gênesis capítulo 3, o verso de número 10. Gênesis capítulo 3, verso de número 10 apenas. O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Nós podemos observar e destacar que o medo, ele aparece, a palavra medo aparece muito rápido e cedo na Bíblia Sagrada. O medo ele aparece na Bíblia Sagrada como consequência e reflexo do pecado de Adão e Eva. E no verso 10 do capítulo 3 de Gênesis, a gente já pode ver o surgimento do medo na história da humanidade. O medo ele surge como consequência e reflexo do pecado. É isso mesmo. É por esta razão que existe o medo. É por essa razão que o homem passou a ter a experiência de sentir medo. Logo depois de desobedecerem a ordem de Deus, de não comer o fruto da árvore que estava no meio do jardim, Adão ele teve medo da presença do Senhor. É isso que o verso 10 do capítulo 3 nos fala. A paz e o descanso que dominavam o coração do homem, logo desapareceu depois da desobediência de Adão. Desapareceram e naquele momento foram substituídos por medo. A paz e o descanso foram trocados, foram substituídos pelo medo, pelo embaraço e pela fuga, e tentativas em vão de justificação pelo fato da sua desobediência. É neste cenário, é neste contexto que nós podemos perceber o surgimento do medo, no contexto da humanidade, como uma consequência da desobediência humana. Queridos irmãos, ao olhar para a Bíblia Sagrada, a Bíblia tem muito a nos falar sobre a questão do medo. A começar pelo fato de que muitos homens de Deus, e grandes homens de Deus, podemos dizer assim,
eles tiveram uma experiência de viver o medo e de sentir medo. Um exemplo deles foi o rei Davi. O rei Davi, ele diz no Salmo de número 53, verso 3, o seguinte: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Davi afirma que confiará em Deus diante dos medos que ele enfrentar. Então, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, sentiu medo. Também Davi diz em o Salmo de número 34, verso 4, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, busquei a Deus e ele me livrou de todos os meus medos, de todas as minhas angústias. Davi, um homem, um ser humano, sentiu medo. A Bíblia também, queridos irmãos, ela nos encoraja a ter medo. Mas este é um outro tipo de medo. Este medo é o medo no sentido de temer a Deus, o temor a Deus. A Bíblia nos recomenda a importância de sermos tementes a Deus, de sermos obedientes a Deus. Em sua palavra de despedida dos oficiais que conduziram o povo para entrar em Canaã, Josué lhe dá um conselho àquele povo. Josué capítulo 24, verso 14, Josué ele diz assim, agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Esta é a recomendação de Josué em sua palavra de despedida dos oficiais que conduziram o povo para entrar na terra prometida. Ele aconselha aquelas pessoas a buscarem a Deus, a viverem para Deus, a cultuar a Deus com verdade e com sinceridade. Esta é a recomendação de Josué. Queridos irmãos, com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, nós aprendemos que temer a Deus é o fundamento da verdadeira sabedoria. Temer a Deus é o fundamento da verdadeira sabedoria. Ou seja, servir a Deus com integridade, servir a Deus com devoção, é o único remédio indicado para aplacar todos os medos e desesperos humanos. Servir a Deus com integridade, servir a Deus com devoção, é um grande remédio para aplacarmos os medos da nossa vida. Provérbios capítulo 1, verso de número 7, o sábio nos recomenda sobre a importância de temer a Deus. Temer a Deus é o princípio do conhecimento. Temer a Deus é o princípio de uma vida sábia. Portanto, aí está nas Escrituras a importância de sermos tementes a Deus, ou seja, de viver de maneira íntegra e verdadeira, de viver de forma sincera diante de Deus. É uma grande ferramenta, é um grande instrumento para vencermos os medos que enfrentamos na nossa vida. O medo é um grande problema para nós, queridos irmãos. Esta é uma realidade. O medo, ele é um problema em muitos momentos da vida cristã. Muitos cristãos paralisados pelo medo não crescem e não avançam espiritualmente por causa e por conta desta emoção. Portanto, nós precisamos cuidar do nosso coração e da nossa mente. Precisamos buscar a Deus, pensar em Deus, a fim de aplacar os nossos grandes temores. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. O medo é um problema para todas as pessoas e em muitos momentos acaba por nos impedir de avançar e crescer espiritualmente. É exatamente isso que estou dizendo. Muitas pessoas, por conta do medo, não conseguem até mesmo colocar os seus dons e talentos a serviço de Deus. Não conseguem servir a Deus, não conseguem se colocar mais à disposição do reino de Deus por conta do medo. Portanto, nesta noite eu gostaria de dizer para você, ao começar a falar sobre o medo, sobre esta emoção,
que em muitos momentos nos atrapalha a fazer uma diversidade de coisas, eu gostaria de dizer para você nesta noite que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá uma recomendação com relação aos medos que nós enfrentamos. Ao olhar para o apóstolo Paulo, ao olhar para Paulo e a sua escrita ao jovem Timóteo, nós encontramos uma palavra encorajadora. Nós encontramos uma palavra na palavra de Deus para seguirmos adiante diante das dificuldades e adversidades da vida. Paulo, ao enfrentar prisões, ao enfrentar açoites, ao enfrentar dificuldades por servir a Cristo, mesmo diante disso, Paulo se manteve firme e corajosamente ele cumpriu o seu ministério. Paulo estava na prisão. Sobre a situação de Paulo, Paulo foi alguém que demonstrou essa preocupação com o jovem Timóteo. Timóteo estava iniciando o seu ministério e Paulo, preocupado com que ele pudesse ter medo e este medo viesse a impedir o jovem Timóteo de viver plenamente para Cristo, Paulo escreve para Timóteo a fim de o encorajá-lo a seguir firme adiante e viver plenamente para Cristo. Paulo estava na prisão, o imperador Nero estava agindo de maneira irracional, incendiou toda a cidade de Roma e estava culpando os cristãos por conta disso. Ou seja, o cenário em que Timóteo estava vivendo era um cenário de grande perseguição cristã. Era um cenário de perseguição aos cristãos daquele tempo por conta daquele imperador. E Paulo, naquele cenário de medo e pavor, Paulo escreve a Timóteo a fim de o encorajá-lo a se manter firme e perseverante no propósito de servir a Deus. E Paulo diz assim ao jovem Timóteo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1. Paulo ele diz: lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti. No verso 7, Paulo diz a Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Esta é a palavra de Paulo para encorajar Timóteo. Primeira coisa, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, despertas o dom de Deus que habita em ti. Uma segunda coisa muito importante que Paulo diz a Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho. Paulo, em outras palavras, ele diz a Timóteo: permanece firme, permanece constante, tenha coragem, cumpra o teu ministério, viva plenamente para Cristo Jesus, independente de situações e circunstâncias. Nesta noite eu gostaria de dizer para cada um de nós: eu sei que assim como eu, você também tem os seus medos. Assim como eu, como seres humanos, temos as nossas aflições, a nossa fragilidade humana nos permite sentir medo. Portanto, nesta noite, baseado na palavra de Deus, eu gostaria de dizer para você que você não precisa ter medo. Deus está conosco. Deus está conosco independente de situações e circunstâncias que você possa viver. Portanto, nesta noite eu gostaria de dizer para cada um de nós que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos olhar para Deus e enfrentar os nossos medos. Talvez você sabe que o mundo ele sempre vai nos dizer que a chave para a coragem é confiar em si próprio. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos muito bem que não é bem assim que funciona. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos parar.
Se olharmos para nós mesmos, nós vamos naufragar e parar diante dos obstáculos. Como os cristãos, nós sabemos que este pensamento do mundo, ele não é um fato concreto. Nós sabemos como cristãos que a nossa esperança está em olhar para Deus. Pedro, enquanto olhava para Jesus, foi capaz de andar sobre as águas. Nessa noite eu gostaria de dizer para cada um de nós da importância e da necessidade que há de que cada um de nós deva olhar para Jesus. Em todo tempo e em todo momento na nossa caminhada de vida cristã, no nosso viver diário, se faz necessário que eu e você, que a gente olhe para Jesus. Se olharmos para nós mesmos, se olharmos para nós, nós vamos naufragar, nós vamos fracassar. É necessário que para vencer os medos, a gente olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Queridos irmãos, a coragem bíblica, ela não se baseia na autoconfiança tola. Paulo, ele não conduz Timóteo a Timóteo. Ele conduz Timóteo a Deus. Paulo não diz para Timóteo olhar para si próprio, mas Paulo diz para Timóteo olhar para Deus. Paulo lhe diz a Timóteo que é Deus quem nos dá um espírito forte para seguir adiante. Deus nos dá um espírito de poder. E é através do Espírito de Deus que nós encontramos forças para seguir adiante. A coragem bíblica não é uma autoconfiança tola. Paulo diz para Timóteo, Paulo conduz Timóteo a Deus. Pense, queridos, pense no grande recurso que Deus lhe deu. Ele lhe deu o seu Espírito. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa produzir força ao seu coração. Somente Deus pode produzir força e vigor àquele que está se sentindo fadigado e cansado. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos restaurar. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar forças e condições para seguirmos adiante. Portanto, nesta noite que nós possamos olhar para Deus. Portanto, nesta noite que nós possamos ter consciência de que é Deus quem opera em nós, quem nos dá forças e condições de passarmos pelas adversidades da vida. Você deve ser corajoso, não por causa de quem você é e daquilo que você já fez, mas por causa de quem Deus é e daquilo que Ele faz. Cada um de nós precisa ser corajoso, não por aquilo que somos ou fazemos, mas por causa do Deus a quem servimos e por causa do Deus quem faz coisas extraordinárias, o Deus o qual a gente tem o privilégio de servir. Que nesta noite nós possamos olhar para Jesus, olhar para Deus e buscar a sua santa presença em nossas vidas para sermos capazes de vencer os nossos temores, de vencer os medos da vida que enfrentamos. O segredo para vencer o medo está em olhar para Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e que você possa ser forte e corajoso em cada momento da sua vida. Deus te abençoe. Nós vamos orar neste momento. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta rica oportunidade de compartilharmos a Tua Palavra. Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa nos fortificar na graça que há em Jesus Cristo. Que nesta noite o Senhor nos ajude a vencer os medos que enfrentamos diariamente. Pai, em muitos momentos nos sentimos aflitos e angustiados, mas que em cada circunstância nós possamos olhar e saber que a força não vem de nós, mas que a força e o recurso vem do Senhor, Deus. Pai, que o Senhor possa nos renovar, que o Senhor possa nos sustentar para cada momento de nossa vida.
Oramos a Ti em nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador, aquele que produz força e vigor a quem está fraco e cansado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías 40:31 que Deus é aquele que pode renovar as nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É tempo de esperar em Deus, de buscar em Deus força para vencer os nossos medos e temores. Deus te abençoe. Um forte abraço.